Você já pensou em como reagiria se, no meio da sua rotina mais comum, a vida resolvesse te esfaquear pelas costas? E se a pessoa que você ama, aquela que dividiu sua cama, seus planos, seus medos, aparecesse diante de você, nos braços de outro? Se você já sentiu a dor da traição, comenta aí. Eu sei como dói. E se você nunca passou por isso, só ouve essa história até o fim. Talvez ela mude o jeito que você enxerga quem está do seu lado. Meu nome é Marcos, tenho 42 anos. Trabalho como motorista de aplicativo há quase 5 anos. Comecei em 2020, no auge da pandemia. Na época, meu antigo emprego havia fechado as portas e eu precisei encontrar uma maneira rápida de sustentar minha casa. O que era para ser provisório virou rotina. O carro virou meu escritório. Os passageiros, meus companheiros temporários. E a cidade? Bem, ela virou um campo de batalha silencioso onde todos os dias eu encaro histórias que nem sempre têm final feliz. Naquela quarta-feira, tudo parecia normal. A previsão era de chuva, mas o céu só ameaçava. Sabe aquele tipo de clima abafado que te dá dor de cabeça? Era assim. Os postes já estavam acesos mesmo sendo apenas 17h30. O trânsito começava a travar nas principais avenidas da Zona Sul, e eu contava os minutos para encerrar a jornada. Era meu 12º chamado do dia. Lembro que parei em um posto de gasolina para tomar um café, recarregar o celular e respirar um pouco. Meu último passageiro tinha me deixado tenso. Um senhor que passou a corrida inteira reclamando da vida, da mulher, do governo. Aquilo grudou em mim como poeira. E quando terminei o café, pensei em encerrar por ali. Mas não encerrei. A notificação tocou. Corrida de 4,8 km, bairro Jardins. Avaliação do passageiro, 5 estrelas. Destino, restaurante Vila Augusta, no centro. Vai ser rápido, só mais uma, e vou embora. Foi o que eu disse para mim mesmo. Toquei em aceitar corrida. Dirigi até o endereço. Quando cheguei, estacionei em frente a um prédio, espelhado, moderno, daqueles com porteiro eletrônico e jardim milimetricamente podado. Liguei o pisca-alerta, ajeitei a camisa e olhei para o espelho retrovisor como sempre faço. Foi nesse instante que a vida travou. 2 pessoas se aproximavam. Um casal. A mulher vinha de salto alto, passos firmes, vestido vermelho marcando a silhueta. Cabelos presos, maquiagem discreta. Ao lado dela, um homem sorridente, uns 10 anos mais jovem que eu, segurando a cintura dela com uma intimidade que não deixava dúvidas. Ela sorriu. Jogou o cabelo pro lado. Tocou o peito dele. Foi aí que meu coração parou. Aquela mulher era a minha esposa. Ela abriu a porta traseira do carro sem hesitar. Como se fosse só mais uma corrida qualquer. Boa noite, moço, ela disse, com a voz que eu conhecia há anos, sorrindo. Natural. Tranquila. Ele entrou logo atrás, rindo, e completou. Boa noite, parceiro. Pode seguir pro Vila Augusta, por favor. Eu não respondi. Só engoli em seco, respirei fundo e dirigi. Mas por dentro, eu estava desmoronando. Sabe aquela sensação de estar fora do próprio corpo? Como se você estivesse assistindo a cena, de longe, como um estranho. Foi isso que eu senti. Era como se minha mente não aceitasse o que meus olhos estavam vendo. Eles estavam ali, atrás de mim, conversando baixo, rindo, troca de toques, pequenos beijos. Cada palavra cortava como faca, e ela nem olhou para frente, nem desconfiou. Eu estava com boné, máscara, jaqueta, e naquela luz baixa do fim de tarde, com os vidros escurecidos. Ela não percebeu. Durante 5 minutos, eu dirigi em silêncio absoluto. Não conseguia pensar. Só ouvia. Cada frase, uma punhalada. E então ele perguntou: Amor, seu marido vai desconfiar? E ela respondeu rindo: Claro que não. Ele é tão desligado. Mal nota quando mudo o cabelo. Vai achar que tô no curso. Aquilo me destruiu. Quis parar o carro. Quis gritar. Quis virar e olhar nos olhos dela. Mas não fiz nada. Porque, por mais estranho que pareça, parte de mim queria entender mais, ouvir mais, ver até onde aquilo ia. Enquanto eu dirigia com as mãos tremendo e o coração batendo, fora de ritmo, comecei a pensar em tudo que vivi com aquela mulher. 9 anos de casamento. O início difícil, os boletos vencendo,
Os sonhos divididos numa kitnet apertada. Lembrei das vezes em que ela chorou no meu ombro. Das vezes em que eu trabalhei dobrado para ela poder estudar. Das noites em claro, esperando ela chegar da faculdade. Dos abraços, dos planos de viajar. Da tentativa frustrada de ter filhos. Tudo isso, agora parecia uma mentira bem contada. A voz dela me puxava de volta para o presente. Ela falava com ele como nunca mais tinha falado comigo. O Marcos tem sido um peso ultimamente, sabe? Tão parado, sem ambição, só pensa em dirigir. Você merece mais que isso, o outro respondeu, tocando na perna dela. Aquilo me deixou cego por dentro, mas não demonstrei. Apertei o volante com força, como se aquilo fosse me impedir de explodir, e foi aí que o trânsito parou. Engarrafamento pesado na AV 9 de julho. Carros buzinando, ambulância passando. A cidade inteira parecia presa no mesmo nó que eu carregava, no peito. Fiquei mais de 10 minutos parado no mesmo lugar. E eles, atrás de mim, começaram a discutir algo sobre o restaurante onde iriam. Ela queria um mais reservado. Ele queria um mais instagramável. Quero algo que ninguém reconheça a gente, ela disse. Você acha que alguém vai te ver aqui com esse motorista? Ele riu. Foi aí que eu perdi o chão de novo. Eu não era só traído. Eu era diminuído. Desprezado, como se fosse invisível. O trânsito ainda estava parado e o ar dentro do carro parecia cada vez mais pesado. Eu mantinha os olhos fixos na frente, mas os ouvidos captavam cada palavra, cada risada, cada sussurro. O silêncio entre uma buzina e outra era preenchido, pelos dois, como se o mundo ao redor não existisse. E naquele instante comecei a me perguntar: como chegamos aqui? Em que momento ela se afastou tanto? Em que momento eu deixei de ser suficiente? Eles continuavam conversando, e cada frase era como uma agulha empurrada devagar dentro do peito. Ele é muito previsível, ela dizia. Se você quiser, a gente pode resolver tudo hoje. Ir para minha casa direto. Você não precisa mais voltar para ele. Eu engoli o seco. Os dedos doíam de tanto apertar o volante, e então ela fez algo que me desmontou de vez. Pegou o celular. Abriu o WhatsApp e escreveu uma mensagem. Para mim. Li no espelho retrovisor, de relance. Amor. Acabei de sair da aula. Vou passar na farmácia e chego logo. Tá tudo bem aí? Ela estava mentindo. Para ele. E para mim, ao mesmo tempo. Com a mesma naturalidade de quem respira. E naquele instante, algo dentro de mim começou a mudar. O choque começou a virar raiva. E a raiva, clareza. Eu precisava decidir o que fazer. E rápido, porque já estávamos a apenas 2 quarteirões do restaurante. E então, o destino resolveu interferir. Um policial de moto parou ao lado do carro. Bateu no vidro do passageiro. Boa noite. Documentos, por favor. Ela se encolheu. Ele ficou nervoso. E eu sabia que aquela abordagem ia mudar o rumo da corrida. Porque aquele policial conhecia a gente. Era amigo da família. E estava prestes a olhar para dentro do carro. O policial baixou os óculos escuros e inclinou o corpo, olhando direto para o banco de trás. Boa noite. Tudo certo por aqui? Ela desviou o rosto instintivamente. O homem ao lado dela forçou um sorriso, tentando parecer tranquilo. Mas eu percebi. Ele ficou pálido, mãos trêmulas. Não esperava aquela abordagem, nem ela. Tá tudo sim, senhor, respondi, tentando manter a calma. O policial me encarou por alguns segundos, franziu o senho, depois olhou de novo para ela. Dona Lívia, é você? Silêncio. Sou eu, sim. Boa noite, ela respondeu, visivelmente desconfortável. Ué, não sabia que o Marcos tinha trocado de carro. Nesse momento, os olhos dela se arregalaram, ela congelou. O homem ao lado dela olhou confuso. Marcos? Quem é Marcos? O silêncio que se instalou foi mais barulhento que qualquer buzina naquele cruzamento. Sou eu disse, sem virar para trás, sem levantar o tom. O motorista. O marido da mulher que você tá abraçando. O mundo parou. A respiração dela falhou. Ele recuou como se tivesse encostado em fogo. O policial recuou meio sem jeito, percebendo que tinha entrado num terreno delicado. Eu não sabia que era você, ela balbuciou. E isso muda alguma coisa? Perguntei, olhando pelo retrovisor.
Se fosse outro motorista, estaria tudo certo, né? Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem resposta. O policial pigarreou e disse: "Me desculpem, vou deixar vocês resolverem isso." E saiu, deixando uma bomba prestes a explodir ali dentro. Eu encostei o carro. Desativei o aplicativo. Virei devagar, encarando os dois. A máscara, enfim, tinha caído. Não tinha mais mentira que sustentasse aquilo. Ela tentou falar algo, mas as palavras morreram na garganta. "Fala, Lívia, diz alguma coisa. Eu ia contar. Eu só não sabia como... Você ia contar? Dentro do meu carro? Depois da reserva para o jantar romântico? Ou ia esperar engravidar dele para me avisar que a gente acabou?" Ela chorava agora. Mas era tarde. O homem, acuado, tentava sair pela lateral, como se isso fosse apagar o que ele tinha feito. "Você não é homem de verdade", ele disse. "Se fosse, já teria descido e resolvido isso como homem." "E você... é o quê? Um prêmio?" O silêncio voltou. Mas não ia durar muito, porque o que eu disse a seguir mudou tudo de novo. Eu respirei fundo. Não gritei, não chorei, não bati em ninguém. A dor já tinha feito isso tudo por dentro. E naquele momento eu percebi. O que mais me doía não era a traição. Era perceber o quanto eu tinha sido invisível dentro do meu próprio casamento. "Você sabe qual foi o meu maior erro, Lívia?" Ela ainda chorava, mas me olhava pela primeira vez, como quem realmente me via. "Meu erro foi te amar demais e me amar de menos. Foi te colocar em primeiro lugar sempre, enquanto eu virava só uma sombra dentro de casa." O homem ao lado dela se levantou. Tentou abrir a porta. Estava irritado com meu tom calmo, como se esperasse um barraco, não uma verdade. "Quer saber? Eu vou embora. Não tenho nada a ver com esse drama de vocês." "Tem sim", respondi. "Porque você foi cúmplice de uma mentira. E toda mentira, mais cedo ou mais tarde, dá carona pra verdade." Ele bateu a porta com força e saiu andando pela calçada. Ficou pequeno no retrovisor, insignificante. Ela, ainda dentro do carro, parecia destruída, como se estivesse tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que ela mesma rasgou. "Por que você não me impediu, Marcos?" Essa pergunta me pegou de surpresa. Porque quem ama de verdade não precisa vigiar. E quem trai já se afastou há muito tempo. Só eu que não queria enxergar. Ela tentou segurar minha mão. Eu recuei. "Não faz isso. Não tenta salvar o que você mesma jogou da ponte." Ela ficou em silêncio. Olhou pela janela como quem procura saída para um abismo sem fundo. E então, meu celular vibrou. Era uma nova corrida. Destino: Hospital Santa Clara. Passageira: Sônia, acompanhante de paciente terminal. Eu aceitei. Olhei para ela uma última vez e disse: "Você pode descer agora." Ela hesitou, mas desceu. Fechei a porta. Engatei a primeira. E segui. Porque às vezes, a melhor resposta é o silêncio de quem finalmente entendeu o próprio valor. O carro deslizou pela avenida como se fosse movido por outra força, uma que misturava tristeza, alívio e uma estranha sensação de liberdade. O rosto dela ainda estava preso na minha mente, não o rosto que eu conheci anos atrás, cheio de sonhos e promessas. Mas o rosto que me olhou hoje, sem reconhecer, sem culpa real, como se aquilo fosse só um tropeço qualquer. As luzes da cidade passavam rápido, pelas janelas. A notificação da nova passageira piscava na tela. Destino: Hospital Santa Clara. Era como se a vida me dissesse: "Segue em frente, Marcos. A história continua." Apoiei as duas mãos no volante, respirei fundo e deixei a raiva escorrer pelo assoalho. Eu não queria levá-la comigo. Quando cheguei ao endereço, uma senhora de cabelo branco, com olhar cansado, entrou no carro. "Boa noite, filho", ela disse com uma voz baixa. "Desculpa o atraso. Estava me despedindo do meu irmão." Olhei pelo retrovisor e vi seus olhos marejados. Ela sorriu, mesmo com dor. "Ele me disse algo antes de partir, que ainda estou tentando entender." "E o que foi?" perguntei curioso. "Ele disse: nem toda perda é tragédia. Às vezes, Deus tira o que nos cega para abrir nossos olhos." Fiquei em silêncio. A frase bateu como um raio. Na hora, nem parecia que era para ela. Parecia que era para mim. Aquele estranho no leito de um hospital, sem saber de mim, sem nunca ter entrado no meu carro,
tinha me dado o que eu mais precisava: clareza. A senhora no banco de trás continuava a falar com a serenidade de quem já perdeu muito na vida e aprendeu a não carregar o peso à toa. Ele era meu irmão mais novo, sabe? Sempre foi o impulsivo, o sonhador. Mas foi o único que ficou do meu lado quando meu marido foi embora. Eu escutava em silêncio. Não era mais só um motorista. Era um homem ferido ouvindo outra alma partida. E de algum modo, a dor dela lavava a minha. Ela olhou pela janela com os olhos distantes. Eu queria ter dito tanta coisa a ele, mas sabe o que mais me doeu? O tempo. A gente sempre acha que tem tempo. Respirei fundo. Aquela frase caiu como chumbo no peito. Quanto tempo eu perdi tentando consertar sozinha uma relação que já estava desfeita? Quantas noites em que eu pensava que o problema era só o cansaço, ou a rotina, quando na verdade o amor já estava ausente? Ela limpou os olhos com um lenço e disse: "Mas eu me despeço em paz, porque o amor que eu dei por inteiro. E isso, ninguém me tira." Fiquei sem palavras. Dirigi os últimos minutos da corrida como se fosse uma travessia. Como se deixar aquela senhora no hospital também fosse, de certa forma, deixar um pedaço de mim no passado. Paramos. Ela colocou a mão no meu ombro e disse: "Obrigado pela corrida, filho. Às vezes a vida nos ensina mais em 15 minutos do que em 15 anos." "Obrigado à senhora também", respondi, com a voz embargada. Ela sorriu e entrou no hospital. Eu fiquei ali, parado, motor ligado, mas sem vontade de ir a lugar algum. E foi aí que eu entendi. Eu não perdi minha esposa. Eu me reencontrei. Fiquei alguns minutos parado ali, em frente ao hospital. O motor ainda roncava baixo, o ar-condicionado zumbia num ritmo quase hipnótico. Mas eu estava em outro lugar. Pensei em ir para casa. Mas que casa? Aquela que já estava ocupada por mentiras? Ou aquela que eu agora precisava reconstruir dentro de mim? Peguei o celular. Tinha 2 mensagens não lidas. Ambas da Lívia. "Me perdoa. A gente precisa conversar." Li. Respirei. Apaguei. Não respondi, porque pela primeira vez em anos, eu percebi. Eu não precisava daquela conversa. Eu não precisava daquela validação. Eu só precisava de mim. E foi nesse instante que outra notificação chegou. Era uma nova corrida. Nome do passageiro: Lucas Destino. Cemitério da Paz, horário 22:45. Arqueei a sobrancelha. Era tarde. E estranho. Mas algo me puxou para aceitar. Toquei em confirmar corrida e segui. Durante o trajeto, o coração ainda estava sensível, mas havia algo diferente pulsando. Firmeza. Como se eu tivesse, finalmente, voltado a segurar o volante da minha própria vida. Ao chegar no ponto de partida, um rapaz de uns 17 anos, de moletom preto e olhos vermelhos, entrou no carro. "Boa noite, senhor. Desculpa a hora." "Tudo certo, filho", respondi. "Pode ficar à vontade." Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois murmurou: "Hoje faz 1 ano que minha mãe se foi. Todo dia 15 eu venho aqui conversar com ela." Dor dele encontrou a minha. 2 histórias diferentes. Um mesmo banco de trás. E eu percebi, mais uma vez, que cada passageiro que entra nesse carro carrega um universo. E alguns deles são espelhos do nosso próprio. Enquanto dirigia em direção ao cemitério, ouvindo o silêncio do garoto no banco de trás, percebi como a vida é feita de encontros improváveis. E que, às vezes, as pessoas que cruzam o nosso caminho são exatamente aquelas que a gente precisava ouvir. Ou simplesmente sentir por perto. Ele olhava pela janela, os olhos perdidos, a alma ausente. Ela sempre dizia que eu devia ser forte. "Mas tá difícil." Ele sussurrou. "Ser forte não é não sentir", respondi. "É continuar dirigindo, mesmo quando a estrada tá coberta de névoa." Ele não disse nada, mas de alguma forma entendeu. E eu também entendi algo. Naquela noite, eu não era só o motorista dele. Assim como aquela senhora, horas antes não tinha sido só mais uma passageira para mim. Quando deixei o garoto no portão do cemitério, ele olhou para mim uma última vez e disse: "Obrigado por não falar muito. Às vezes, a melhor conversa é o silêncio." Eu assenti com a cabeça e segui meu caminho. O céu estava limpo agora.
A cidade começava a dormir. Parei o carro em frente ao prédio onde moro. Subi. A casa ainda carregava os traços de um passado que eu deixaria para trás, aos poucos. Olhei para o sofá onde tantas vezes esperei. Olhei para as fotos nas prateleiras e entendi. A maior traição não é quando alguém te engana. É quando você se engana fingindo que está tudo bem. Apaguei a luz. Deitei. E dormi com o coração leve, porque naquela noite eu fui traído, mas me levantei inteiro. E agora, toda vez que uma nova corrida toca no celular, eu sei. Talvez a próxima história também mude tudo. E você? Já foi traído por alguém em quem confiava? O que faria se estivesse no meu lugar? Comente aqui sua opinião e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso.